Olá, hoje nós vamos começar a nossa aula de História e a primeira coisa que nós temos a fazer é definir o que é a História. A História é um campo do conhecimento que trabalha com as mudanças que o ser humano teve ao longo do tempo. Os seres humanos estão há tanto tempo na Terra que até para contar esse tempo todo foi necessário dividir em vários pedacinhos para a gente estudar melhor de perto cada um deles. E hoje nós vamos começar a ver uma divisão que dividiu o que é pré-história e o que é o período histórico. Você já deve ter ouvido falar em animais pré-históricos, não é mesmo? Pois existe também uma coisa chamada período pré-histórico. A pré-história começa com o aparecimento dos seres humanos e termina com a invenção da escrita. E a gente sabe muita coisa sobre esse período, mesmo sem os homens terem deixado nada escrito. E vamos ver como. A pré-história começa com o aparecimento do homem e termina com a invenção da escrita. Durante esse tempo, e foi bastante tempo, os seres humanos não sabiam ler e escrever e não deixaram nada escrito pra gente. Mas como é que a gente hoje em dia sabe como foi a vida naquela época? A gente sabe disso porque os seres humanos, mesmo não sabendo escrever, deixaram vários registros, alguns deles através de desenhos e pinturas feitos nas paredes das cavernas, outros como casas, restos de comida, potes de barro e vários outros vestígios que foram trabalhados e descobertos por arqueólogos que mostram como os seres humanos viviam, como era o estilo de vida, do que eles se alimentavam e o que eles faziam no dia a dia. Através dos vestígios deixados por essas pessoas, nós sabemos que durante muito tempo os seres humanos não viviam parados num lugar só igual a gente. Eles viviam se mudando em busca de comida e em busca de melhores condições do clima. Se escapavam do frio, escapavam da seca, tornavam-se a adaptar em outros lugares e acabaram povoando o mundo. Nós sabemos também que em determinada época começaram a criar animais e começaram a plantar para produzir o seu próprio alimento. E por isso as coisas mudaram bastante. Enquanto existia poucas pessoas no mundo, as coisas eram bem mais fáceis, mas quando a população começou a crescer, algumas mudanças foram necessárias ser feitas. Era necessário se produzir mais comida, era necessário se criar mais animais, era necessário se fazer plantações para se ter mais alimento. E todas essas mudanças fizeram com que os seres humanos procurassem inventar uma coisa que ia mudar para sempre a vida deles. E essa coisa era a escrita. Criar animais, fazer plantações, estabelecer regras de convívio, todas essas coisas são muito importantes. Mas para que a informação chegasse a um número maior de pessoas e não fossem esquecidas ao longo do tempo, era necessário fazer com que elas durassem para sempre. A primeira forma de escrita surgiu numa região chamada Mesopotâmia, que hoje em dia fica no Iraque. Ela se chamava escrita cuneiforme. Depois dessa primeira forma de escrita, outras foram inventadas. Mas o importante é que depois que a escrita foi inventada, nós passamos a ter o conhecimento dos seres humanos não só pelos vestígios que eles deixavam, mas também porque eles mesmos relatavam como era a forma de vida deles. Ficou claro para vocês por que a invenção da escrita foi uma coisa tão importante? Então, aguardem a próxima aula. Até lá!